Paz do Senhor, quero te agradecer você que se inscreveu no canal, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar e profetizar bênçãos sobre bênçãos, a chuva seródia e a temporã do Senhor na sua vida. Quero pedir para que você que não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa teu like, sinaliza as notificações em todas, para todas as vezes que eu postar um áudio, um vídeo, você poder receber aí, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos glorificar e exaltar. Não sei a que horas você vai ver este vídeo, se você vai ver pela tarde, pela manhã, pela noite. Então, uma boa tarde para você que vê à tarde, um bom dia para você que vê na parte do dia e uma boa noite para você que vê na parte da noite. Vamos começar a nossa semana debaixo da graça, pedindo ao Senhor o livramento e as muitas misericórdias. Foi no domingo que Jesus ele ressuscitou. Então eu quero profetizar que na sua vida também ressuscite em nome do Senhor Jesus as ricas bênçãos do Senhor, a chuva seródia e a temporã, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar ao Rei dos Reis, porque Ele é bom, a sua bondade e a sua fidelidade dura para todos sempre. Glória, glória a Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Glória, glória, glória a Jesus. A Bíblia vem nos dizer que se nós obedecermos, bendito nós seremos no campo ou na cidade. As ricas bênçãos do Senhor nos acompanhará onde quer que nós venhamos a estar. Porque o Senhor é o Deus misericordioso e bondoso. Aleluia, glória, glória, glória a Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde passar, você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Elas vão correr atrás de você. Elas vão te alcançar. E onde você colocar a planta dos seus pés, bendito você será. É a palavra do Senhor, é bíblico. E a Bíblia vem dizer que o Senhor, ele firmou um pacto de aliança. E tudo que o Senhor firmou em aliança com Abraão está estendido em mim e em você. Por isso eu quero declarar: bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Declare aí onde você estiver: eu sou bendito. Se você for mulher, declare: eu sou bendita do Senhor. E por onde eu passar, por onde eu profetizar, onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será. Porque o Senhor é o Deus que garante que através do nome dele, o nome de Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, nós venceremos, nós receberemos as bênçãos que o Senhor tem
para com a nossa vida. Eu quero agradecer a você por permitir que a palavra do Senhor entre no seu lar através da minha vida. Eu deixo o meu abraço pentecostal para você, te agradecendo, pedindo ao Senhor para que te abençoe, para que te guarde, para que te proteja, te livre e te esconde de todo o mal. Vamos adorar ao Senhor, vamos meditar numa palavra hoje, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 2. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, que vem dizer assim, vamos ler. 1 Reis, capítulo 2 diz: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidaram de sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez o que fez com 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou, derramou sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. A Bíblia vem nos relatar, nesse livro de 1 Reis, no capítulo de número 2, que Davi, ele está em um tempo que chegou para ele da velhice. E diz assim, glória a Deus. No versículo 2 ele diz: Estou para seguir o caminho de toda a terra. E qual é o caminho de toda a terra? Eu e você somos terra. A Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então Davi ele começa dizendo: é chegado o tempo em que eu vou tomar o caminho de toda a terra. O tempo de quê? Ele viu que estava chegando o tempo de ele descer à sepultura. Então ele chama Salomão para dar alguns conselhos. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Davi, então, quando se aproximava ali o dia de sua morte, ele diz para Salomão que iria sucedê-lo no trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele começa a orientar como Salomão ele tem que proceder. E nós vamos ver que durante esses conselhos, Davi ele conta algumas coisas que tinham acontecido no reinado dele. Nós vamos ver que Davi ele tinha ali um chefe do exército dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que chamava Joabe. E a Bíblia vem dizer que Joabe, filho de Zeruia, ele criou uma situação constrangedora para Davi em tempos de paz. Ele matou 2 homens do exército, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que não era para Joabe ter feito aquilo.
E nós vamos ver que durante aquele cenário ali, Davi também ele fala a respeito de algumas pessoas que o ajudaram na época em que Absalão, filho de Davi, se levantou contra ele. A Bíblia nos diz que Absalão quis usurpar o trono de Davi. O próprio filho de Davi quis tomar o trono. E a Bíblia nos diz que para não entrar em guerra com a sua própria linhagem, Davi ele sai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele sai, existe ali um povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi bondoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. E aí ele diz qual que é a localidade que Salomão tem que tratar com bondade. Por quê? Porque em tempos difíceis, Davi ele recebeu ajuda. E Deus ele é um Deus que ele honra. E um rei é assim. Imagine se o rei Davi conseguia compreender tudo aquilo que precisava ter honra para quem tinha honra. A Bíblia vem dizer que Davi diz assim, em poucas palavras, para Salomão: olha, Salomão, teve pessoas que durante o meu reinado não foi comigo. Teve pessoas que durante o meu reinado fez coisas que eu não aprovava. Teve pessoas que durante o meu reinado me amaldiçoou. Mas teve pessoas que usou de bondade e de fidelidade para comigo. E um rei, ele sabe reconhecer aquilo que alguém faz por ele e aquilo também que alguém não faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que baseado naquilo que aconteceu, o rei Davi, ele dá instruções para Salomão, como Salomão tem que prosseguir o reinado dele. Por quê? Porque se Salomão tomar aqueles conselhos para si, o reinado de Salomão será bem sucedido. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Rei Pai da sua vida. Ele é o Deus que te aconselha. Ele é o Deus que diz como você deve proceder e o que você deve fazer. Nós vamos ver que Davi, ele estava doente. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que louvado seja Deus, nos outros capítulos anteriores, Adonias, irmão de Salomão, se declara rei. Ele queria também usurpar o trono de Salomão. Mas a Bíblia diz que Davi já tinha dito que quem iria reinar era Salomão. E a Bíblia vem descrever que durante todo aquele cenário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ver que Davi, ele estava no leito. Davi já não conseguia levantar porque Davi estava ali envelhecido. E o que é que nós entendemos com essa palavra? Que para Salomão receber os conselhos do rei, o conselho do pai, foi necessário Salomão ir até o rei. Foi necessário Salomão se prostrar diante da presença de Davi, que estava onde? Na sua câmara. E Deus vem dizer para mim e para você: eu continuo no trono, eu continuo assentado no sublime trono. Vem a minha presença. Foi necessário Salomão ir aonde? No local secreto. Nem todo mundo entrava no quarto do rei. Mas o filho do rei entra no quarto do rei. E Deus vem dizer assim para mim e para você: entra no quarto. Vem falar comigo. Vem ouvir o meu conselho. Salomão, ele não foi pedir orientação a outras pessoas. Por quê? Porque Davi já tinha reinado. Por quê? Porque Davi conhecia as estratégias, Davi conhecia o combate, Davi conhecia o que ele precisava fazer para vencer. E Deus vem dizer para você e para mim na noite de hoje: eu sou o conselheiro dos conselheiros, assim como está escrito lá no livro de Isaías. Ele é o conselheiro da paz, o príncipe da paz, o rei da eternidade. Ele é aquele que não precisa pedir conselho para ninguém, não precisa pedir autorização para ninguém. Ele faz, desfaz, manda e desmanda. E nós vamos entender que é necessário nós irmos a essa presença. Assim como Salomão saiu de onde estava e foi até Davi para quê? Para tomar conselho. Eu não sei o que você precisa fazer nessa semana. Eu não sei quais são os seus projetos para a semana, para cada dia, o que é que você programou, o que é que você projetou. Mas Deus vai dizer para você: toma um conselho de mim. Não daquelas pessoas que não podem te dar um conselho, que não podem falar acerca. Por quê? Porque não estão lá no futuro. Deus é o Deus que Ele vê além. Ele vê aquilo que eu e você não vimos.
A Bíblia vem dizer que Davi diz assim para Salomão: tem umas pessoas aqui no reinado que você vai ter que tirar. Tem umas pessoas aqui no reinado que não vai poder estar com você, não vai poder caminhar com você. Por quê? Porque vai te atrapalhar. Tentaram me atrapalhar, tentaram me amaldiçoar, tentaram fazer de tudo para que o meu reinado não prosperasse. Mas teve outras pessoas que me ajudaram. Então são essas pessoas que você tem que ter por perto, mas essas outras não. Aí a Bíblia vem dizer que Davi ainda diz mais assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. E muitas das vezes Deus, ele nos dá conselhos. Deus, ele fala acerca do que ele quer. Todas as vezes Deus, ele sempre vai falar. Mas nós, seres humanos, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 20, diz assim: que o nosso coração, ele quer nos condenar. Nos condenar o quê? A viver uma vida que Deus, ele não quer para mim e para você. Mas aí na mesma hora que a Bíblia diz que o nosso coração, ele quer nos condenar, aí diz assim: mas o Senhor é maior do que todas as coisas. E aí Davi diz assim para Salomão: obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Versículo de número 3. Ainda diz mais: ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Porque se você andar no caminho do Senhor, obedecer os decretos, você será bem-sucedido. Aí ele diz assim: aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que fez. E muitas das vezes nós, seres humanos, nos perguntamos: por que a promessa não aconteceu? Por que a promessa ainda não veio? É necessário obedecer, é necessário ser fiel, é necessário obedecer. A Bíblia diz que Davi diz assim: seja forte. Aí depois ele diz: e seja homem. O que significa ser homem? Significa ter responsabilidade, significa ter prudência, não ser uma pessoa negligente, não ser uma pessoa que do jeito que quer faz, não. É necessário pensar, é necessário planejar, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo que fala. Deus, ele não mudou. Embora muitas pessoas digam que Deus está calado, que Deus não fala, Deus, ele fala sim. A palavra do Senhor está aqui. Ela é um manual para mim e para você. E é necessário que nós venhamos a fazer uso desse manual. Não de vez em quando, mas todos os dias. Meditar na lei. A Bíblia diz que Davi diz assim: seja forte e seja homem. Quando nós somos criança, adolescente, nós não temos tanta responsabilidade. Por quê? Porque ainda nós não nos tornamos homens, falando, né, de um gênero adulto. Seja homem, ele quis dizer assim: seja adulto. Tenha responsabilidade, principalmente com as coisas de Deus. Seja alguém que é forte, que não desiste, que cresceu. Maturidade, não crescimento de financeiramente falando, estatisticamente falando. Não. Status, não é isso. Crescer na maturidade. Davi estava dizendo assim para Salomão: seja homem, honre os seus compromissos, honre com a palavra que você deu, seja alguém que ouve os conselhos do céu. A Bíblia vem dizer que Salomão, ele faz o quê? Ele ouve o conselho de Davi. Nós vamos ver que tudo o que Davi, se você continuar lendo o capítulo, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode dar uma olhada no capítulo. E você vai ver que tudo o que Davi orientou para que Salomão fizesse, ele fez. Por quê? Porque ele ouviu. E Deus vem dizer para você e para mim na noite de hoje: tudo que eu tenho te orientado para que você venha fazer, faça. Todos os conselhos que eu tenho te dado, ouça a minha voz. Muitas das vezes nós ouvimos conselhos que não vêm nem de Deus,
que não é nem o que Deus ele quer, que não é nem o que Deus ele tem. Por quê? É necessário nós avaliarmos como é a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa vai poder me dar um conselho ou não. Porque muitas das vezes nós buscamos um conselho e a pessoa não está nem preparada, não sabe direito o que é que aconteceu por trás, e ela dá um conselho baseado naquilo que ela está vendo, naquilo que ela acha que é. Mas existe um que é Rei dos Reis e que quer sempre te aconselhar para que você prospere em todos os caminhos e aonde você for, você seja bem sucedido. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Davi, ele diz assim para Salomão: ó Salomão, primeiramente obedeça à voz do Senhor. Obedecer à voz de Deus é seguir os seus conselhos. Obedecer à voz do Senhor é não andar segundo os seus próprios conselhos, o seu próprio entendimento, a sua própria vontade, a sua própria verdade. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos falhos, somos dotados de limitações. Mas Deus não, Deus ele está sentado no sublime trono. Deus de lá de cima, ele olha até, ele vê tudo. Deus ele sabe se é para você ir para determinado lugar, se não é para você ir. Deus ele sabe se é para você abrir aquilo que você quer lá em determinado local, se é para você fazer aquilo que você tanto tem pensado, se tem almejado, se vai dar certo lá na frente, porque Deus ele vê além. Então a Bíblia vem dizer que Salomão ele ouve o conselho de Davi, e Deus vem dizer: ouve os meus conselhos, porque aquele que ouve o conselho do pai, porque antes de Davi ser rei ali naquela situação, Davi era pai. E Deus vai dizer para mim e para você: eu sou o Rei dos Reis, mas também sou teu pai. Ouve os meus conselhos. Tudo que eu tenho dito para você fazer, os meus pensamentos para com você são pensamentos de paz, pensamento de te fazer bem e não mal, pensamento de te fazer prosperar. Por isso muitas das vezes eu e você recebemos um conselho que na hora não é bem o que a gente estava querendo, não. Vamos ser sinceros. Mas é o que Deus tem no momento. E Deus diz assim: não vá. Aí muitas das vezes a teimosia quer dizer assim: não, eu vou. Aí depois quebra a cara e diz: ah, Deus não me falou. Deus falou, não vá. Deus ele fala, Deus ele orienta, Deus ele mostra, Deus ele conduz. A Bíblia diz que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não tem como nós andarmos na direção do Rei e nós não andarmos num caminho iluminado. Por isso, pede ao Senhor o conselho que você precisa para resolver esta situação aí, que você está se perguntando o que é que você vai fazer. Pede ao Senhor: Deus, fala comigo, usa alguém, a tua palavra traz ao meu coração, me mostra o que é que eu devo fazer, como eu devo conduzir. A Bíblia nos diz que Davi, ele diz para Salomão: existem caminhos que você não pode continuar e existem caminhos que você pode. A Bíblia vem dizer que Davi diz assim: olha só, até com quem se assenta na mesa com você, você tem que ter cuidado. E muitas das vezes as pessoas levam pessoas para dentro de casa sem saber verdadeiramente a intenção daquilo do coração. E a Bíblia nos diz que Davi diz assim: seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, admita-os entre os que comem a mesa com você. Por quê? Mesa é local de intimidade. Mesa é local. A Bíblia vem dizer que quando Jesus estava ali na ceia, quem estava com ele foram quem? Os discípulos. E mesmo assim, lá na mesa tinha um traidor, Judas. Aí Davi, eu acho lindo que um pai, ele sempre aconselha o filho. E é necessário nós estarmos com os ouvidos abertos para o céu e surdo para o mundo. Mas as pessoas têm andado com os ouvidos abertos para o mundo e surdo para as coisas do reino. E Deus ele tem chamado a nossa atenção para ouvir a sua palavra. Porque Deus ele tem falado
Deus ele tem falado. E aí Davi ele diz: ó Salomão, vai ter pessoas que não vai poder se assentar à mesa com você. Vai ter pessoas que você vai ter que tirar aí do seu reinado, porque são pessoas que me amaldiçoaram no meu reinado. Foram pessoas que foram desobedientes a mim, que não têm aliança comigo, que faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. E quem anda comigo, quem anda com o rei, não faz o que quer não, faz o que Deus ele manda. Davi não tinha mandado Joabe matar os dois do exército dele, mas a Bíblia vem dizer que Joabe, porque era comandante do exército de Davi, achou que tinha que matar dois homens lá, chegou lá e matou. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes tem pessoas que não vai poder estar onde você está. Tem pessoas que não vai poder se assentar à mesa com você. Não é que você esteja fazendo exceção de pessoas, mas é porque aquela pessoa já disse quem ela é. A Bíblia nos diz que Joabe, ele fez algo que desobedeceu totalmente Davi. Davi era uma autoridade constituída por Deus. Davi foi ungido pelo Senhor como rei. Mas Joabe fez o que ele quis. E muitas das vezes as pessoas fazem o que quer, da forma como quer. E muitas das vezes até tem relação conosco, mas não nos consulta se pode. Não nos consulta se nós estamos de acordo. Não nos consulta se a gente concorda. Se Joabe tivesse consultado a Davi, Davi com certeza teria dito: eu não concordo com isso não, você não vai matar ninguém. E ele derramou sangue. Aí a Bíblia vem dizer que quando Salomão começou a reinar, Davi diz assim: ó, você vai ter que tirar Joabe, você vai ter que tirar aqui Simei, porque na época em que Absalão quis usurpar o trono e eu tive que fugir, enquanto eu fugia, Simei estava me amaldiçoando, achando que eu estava pagando pelo sangue de Saul. E a Bíblia nos diz que então todos aqueles que plantaram a maldade, colheu a maldade. Colheu aquilo que tinha plantado. A Bíblia nos diz que o sangue daqueles homens foram derramados através da vida de Joabe. E quando Salomão reinou, Davi disse: ó, não é para ficar aqui junto com você. Por isso, você já sabe o que deve fazer. E naquele tempo era tempo de guerra, era tempo de batalha. E Davi orientou a Salomão. E a Bíblia vem dizer que Joabe então não pôde permanecer no exército e foi morto por um dos valentes de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Benaia. E a Bíblia vem dizer que Simei, louvado seja Deus, depois de um tempo também, ele saiu de Jerusalém, foi para outro lugar e teve ali, uma aliança, mas ele não cumpriu. Então nós vamos ver que Deus ele sempre nos dá as orientações que nós precisamos. Nós vamos ver que Deus ele sempre fala acerca daquilo que nós devemos fazer, de como nós devemos prosseguir. Aqui naquele tempo houve uma guerra, aqueles homens foram exterminados. Nos dias de hoje, essa palavra se aplica comigo e contigo como? Tem pessoas que não vai poder se assentar à mesa. Tem pessoas que não vai poder te dar um conselho. Imagine só se Joabe continua sendo do exército. Ia dar que conselho a Salomão? Ia fazer o que no reinado de Salomão? Sendo que Salomão era alguém que Deus tinha escolhido para construir o templo. No reinado de Salomão não ia poder ter guerra. Aí Deus disse assim, ó, tira essas pessoas aí da guerra, tira essas pessoas aí que gosta de amaldiçoar, que gosta de maldizer, que gosta de fuxicar. Esse tipo de gente não é para estar no seu reinado. Por quê? Porque Deus quer trazer um tempo de paz. Deus quer trazer um tempo de bênção. Deus quer trazer um tempo de prosperidade. Um tempo onde Ele vai firmar o reinado dEle firmemente na sua vida, na minha vida. Mas para isso acontecer, é necessário que aquilo que traz confusão não esteja no cenário. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? E Deus ele vem trazer um conselho. Começa observando aí o que é que traz confusão, o que é que traz guerra. A Bíblia diz
que Joabe foi guerrear, foi matar outros homens em um tempo de paz que não era para ter guerra. Ou seja, alguém que estava criando um conflito. Quase Davi entra em um conflito por conta de um homem. Porque imagine, ele matou 2 guerreiros do exército de Davi, sendo que não era para fazer aquilo. E tem pessoas que é assim. Ao invés de trazer paz, traz guerra, traz contenda, traz confusão. É um leve trás. E Deus vem dizer para você, para mim na noite de hoje, que tem coisas que traz guerra, que não é para estar no cenário, porque Ele quer firmar um tempo de paz. Mas é necessário você entender o que Deus está falando, para que você possa compreender o que é que tem que sair e o que é que tem que ficar. E obedecer à voz do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é o Deus do conselho. Ele veio te dar um conselho na noite de hoje. As bênçãos do Senhor, ela acrescenta graça, acrescenta paz. Ela não traz dores, não. Para o reinado de Salomão ser firme, a Bíblia diz assim no versículo de número 12: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Sabe por que o reinado de Salomão foi firmemente estabelecido? Porque ele ouviu o conselho. Que conselho? Se separa aí desse povo de guerra, desse povo que não gosta, sabe? De obedecer à voz de Deus, de obedecer à voz do rei. Joabe foi fazer o que quis. Então, quem quer fazer o que quer não tem aliança com Deus. E muitas das vezes, a gente que tem uma aliança com o Senhor tem que entender que a separação muitas das vezes não é para separar da separação, tipo, porque tá se achando, não é isso. É porque Deus, Ele quer trazer um tempo de paz. E para ver um tempo de paz é necessário que não tenha guerra. Se Joabe continuasse, iria ter guerra. Porque ele iria querer fazer as coisas da forma dele, da forma como ele acha que deveria ser. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele vê tudo. Tudo o Senhor, Ele vê. O tempo passou, Joabe fez o que fez no reinado de Davi. E o tempo passou e chegou ao reinado de Salomão. E Joabe pensou que ia ficar por isso mesmo. A mesma coisa foi com Simei. Ele amaldiçoou Davi e pensou que ia ficar por isso mesmo. Mas nós vamos ver que lá na frente, tudo aquilo que se planta é colhido. O plantio, ele é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E Deus vem dizer para mim e para você na noite de hoje: quer ser bem-sucedido, quer prosperar, quer ser firmado em tudo que faz, assim como o reinado de Salomão foi firmemente ali estabelecido. Deus, Ele quer estabelecer um tempo de paz, um tempo de comunhão, um tempo de graça, um tempo da presença dEle no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Mas para isso nós precisamos entender que existem coisas que não podem permanecer. Eu não sei o que é que te traz confusão, o que é que te traz guerra, o que é que te traz maldição. Eu não sei. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele sabe. E é Ele quem diz. É Ele que fala. Porque eu de mim, eu não teria nada. Mas Deus, Ele quer continuar falando contigo. Quer continuar te dando conselho. Por isso, quando você precisar de um conselho, faz como Salomão. Sobe no quarto lá, sabe, no lugar secreto. A Bíblia nos diz que Davi era rei. Davi sendo rei, Davi tinha os aposentos reais. E onde era que Davi ficava? No alto. Para Salomão receber o conselho, ele teve que ir. Por quê? Porque Davi já estava envelhecido. E Deus vem dizer para mim e para você receber o conselho, você tem que me buscar. Buscar a minha resposta, esperar o meu tempo. Esperar eu falar. E a Bíblia nos diz que tudo quanto Davi orientou, Salomão ele fez. Salomão obedeceu. E porque Salomão obedeceu,
O reinado de Salomão foi estabelecido. E Deus vem dizer para você e para mim na noite de hoje: continua ouvindo a minha voz, continua me obedecendo, continua pedindo os meus conselhos. Porque eu sou o dono de tudo, eu sei de tudo. Muitas das vezes nós temos uma mania: eu vou pedir um conselho a não sei quem, eu vou perguntar o que é que acha que eu devo fazer. Quando nós temos o Deus Todo-Poderoso que pode nos aconselhar acerca de tudo. Ele é o Deus que tem o controle de tudo. E vem dizer para você na noite de hoje: pede o meu conselho. Precisa resolver alguma coisa? Venha a mim. Precisa comprar algo? Pergunta para Deus. Não sei por que eu tô falando isso aqui não, mas Deus, ele sabe. Muitas das vezes tem pessoas que vai fechar um negócio, vai comprar lá uma casa, não sabe nem quem foi que morou na casa, qual é a procedência daquele lugar. Pede uma orientação. Meu Deus, o Senhor tá nesse negócio. Mostra se isso aí é de Deus, ou se é um laço, ou se alguém tá querendo se desfazer daquilo ali porque é uma bomba e eu não sei. Porque muitas das vezes tem pessoas que querem vender as coisas e não diz o que é que tem, não. Tem pessoas que tá vendendo porque vai se mudar por uma necessidade, mas outras não, tá vendendo porque não presta. Aí você chega lá, vê bonitinho, vê por fora, sabe? Mas não sabe o que tá ali por trás. E é nas coisas simples. Não precisa ser: eu só vou pedir um conselho quando for uma coisa assim muito grande, sabe? Quando for um investimento. Não, é em tudo. É em tudo. Tudo quanto fizerdes, pede o conselho do céu. Pede ao Senhor para te ajudar. Pergunta para o Senhor se é da vontade dele que você faça, se é o que ele tem para você. Tem pessoas que vai fazer uma viagem, sabe, vai para um determinado local, não consulta o Senhor, aí chega lá, dá tudo errado, tem que voltar. Por quê? Porque não consultou. E Deus, ele quer que nós venhamos a consultar. Por quê? Porque quando nós consultamos, quando nós colocamos os nossos planos no altar do Senhor, dá tudo certo. Por isso pede o conselho. Seja lá o que for, por mais pequeno que seja, por mais bobo que possa parecer, Deus, ele vai olhar de lá de cima e vai se agradar. Não. Ele se importa com a minha opinião. Ele quer saber o que é que eu acho. E porque ele quer saber o que é que eu acho, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou abençoar. Eu vou fazer com que ele prospere. Eu vou firmar os planos dele. Eu vou estender a tenda. Eu vou alargar. Eu vou fazer aquilo que ele precisa. Pede o conselho. O conselho daquele que pode te ajudar. O conselho daquele que vai te dar um conselho que você tem certeza que é para te fazer bem e não mal. O conselho que vai te trazer paz, que vai te trazer bênção, que vai te trazer graça, que vai te trazer renovo. Conselho de Deus. Por isso eu quero orar, quero agradecer ao Senhor. Queremos começar a semana debaixo dessa palavra poderosa, porque Deus, ele é bom. E é que eu quero pedir ao Senhor. Feche seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor e agradecer. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Meu Deus, muito obrigada, Deus, pela semana que se passou. Queremos colocar diante de Ti esta semana que se inicia. Queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pensamentos, comportamento, limitações, pelas nossas fraquezas, por aquilo que nós venhamos a ter pensado que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo. Queremos, meu Deus, colocar diante de Ti a nossa família. Queremos, meu Deus, pedir para que o Senhor vá diante de nós nesta nova semana que se inicia. Queremos, meu Deus, pedir o Teu conselho, assim como Salomão ouviu o conselho de Davi. E a Tua palavra vem dizer que o Senhor estabeleceu ali firmemente o reinado dele. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz, Deus, os Teus conselhos. Porque sabemos que os Teus conselhos, Deus, eles não falham, eles não erram. Eles são para nos fazer bem. Não queremos, meu Pai, ter aliança com quem não é para ter. Não queremos permitir que se assente à mesa aquelas pessoas que vai trazer confusão, que vai trazer guerra para o nosso lar. Nos dá visão para conseguir compreender, Deus, aquilo que nós precisamos tirar do meio, aquilo que nós precisamos trazer para o meio. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer porque no meio de tudo isso o Senhor coloca assim pessoas para nos ajudar.
Pessoas, meu Pai, para nos compreender. Assim como a tua palavra vem dizer que quando Davi, ele saiu ali de Jerusalém porque estava sendo afrontado pelo próprio filho e ele precisou fugir. A tua palavra vem dizer, Deus, que teve alguém ali da família de Basilai, lá em Gileade, que acolheu Davi. Nós queremos pedir, Deus, pelas pessoas que nos acolhem, pelas pessoas que nos abençoam. Queremos, meu Pai, profetizar na vida das pessoas que oram pela nossa vida, que intercede. Queremos agradecer ao Senhor pela vida delas. Queremos, meu Pai, pedir o teu conselho para tudo quanto nós viemos a fazer nesta semana. Queremos declarar, meu Pai, que nós ouvimos a tua voz e queremos repreender toda voz contrária, todo conselho maligno, tudo aquilo que não vem para nos fazer bem, mas sim mal. Queremos declarar que nós ouvimos a tua voz, a doce voz do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe o like, deixa aí, o seu gostei no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus possa te abençoar, possa te dar uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Receba o meu abraço pentecostal. Que Deus te abençoe. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2. Que vem falar que um filho obedece o conselho do pai. Então, pede o conselho a Deus e obedece aquilo que Ele falar para você. Aquilo que Ele colocar no seu coração. Aquilo que você tem certeza que é o certo a se fazer. E você será firmemente ali agraciado, abençoado e prosperará em tudo quanto você fizer. Porque é uma promessa de Deus. Quando nós obedecemos a sua voz, Ele se encarrega de fazer o resto. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.